Então, pessoal, dando continuidade àquela aula de ligações químicas, de biomoléculas, a gente está vendo então nessa primeira etapa aqui alguns tipos de átomos e as suas ligações formando moléculas, né? Aqui a molécula de metano, CH4. Tá? O metano é muito importante também na área de biológicas, porque as bactérias metanococcus liberam da decomposição de seres vivos metano também, né? O hidrogênio também faz parte, é um gás muito importante e também pode ser o futuro da energia no mundo, né? O uso de hidrogênio. E eles têm ligações aqui no caso, só voltando aqui, ligações covalentes, ó, simples entre essas moléculas compartilhando, tá? Um elétron do hidrogênio, um elétron do outro hidrogênio. Aqui o carbono, que tem 6 elétrons, vai se ligar com 4 carbonos, porque na última camada de valência o carbono tem 4 elétrons. E aí ele pode fazer 4 ligações, como a gente já viu, né? Tudo bem? Então fica dessa forma, o hidrogênio ligado ao carbono, compartilhando um par de elétrons, compartilhando outro par e outro par. Beleza? Por isso que fica então CH4. E o hidrogênio, como ele vai ter um elétron na camada, né, de parelhamento, de troca ou de valência, se quiser chamar, esse hidrogênio vai se ligar com o outro, então. Tudo bem? Bom, a formação da ligação de hidrogênio também é super importante. O átomo de oxigênio ele é eletronegativo. Os átomos de hidrogênio com essa conformação serão positivos, então a molécula de água ela é polar. Tudo bem? Então a água tem polaridade, tá? Ela tem cargas elétricas, duas positivas e uma negativa, que equivale a essas duas, tá? E aí eles formam ligações entre os hidrogênios. Estão vendo a parte cinza aqui? São os hidrogênios se ligando com oxigênio negativo, tá? E aí formam o que a gente chama de ligações de hidrogênio, tão importantes para a vida na Terra, né? Portanto, a molécula de água contém o átomo de hidrogênio, tem carga levemente negativa, e a parte que contém dos átomos de hidrogênio tem carga levemente positiva. Tá legal? Em uma ligação de hidrogênio, então, a molécula de água é atraída pelo oxigênio, né, das outras moléculas, e aí formam pontilhados pretos as ligações de hidrogênio, tá? Que aí dá todo um leque de características para a água muito interessantes, né? Primeiro, a coesão, tensão superficial, né? Uma série de fatores, e a polaridade, que é muito importante, né? Então ela não consegue dissolver gordura, porque a gordura é apolar, ela é polar, uma série de fatores importantes para a vida, né? Tudo bem? Bom, aqui mostrando o cristal de sal, né? De cloreto de sódio, o íon de sódio dissolvido na água. As moléculas de sódio conseguem ser dissolvidas pela água, e a mesma coisa. Então aqui é a conformação dessa dissolução, né? Tudo bem? Então o íon cloreto, o íon sódio, o íon oxigênio e aqui o átomo de hidrogênio, beleza? O átomo de oxigênio também. Então tá aí o sal sendo dissolvido pelo que é um cristal de salzinho. E aqui ele dissolvido em água por causa da polaridade da água. Como a água é polar, ela consegue dissolver os íons do sal. Tudo bem? Ela desmonta o sal, vamos dizer assim. Aqui também o ácidos, bases e sais. Então, em água, o ácido clorídrico se dissocia em H+, e cloreto menos, ou cloro menos, né? O hidróxido de sódio, ele é uma base, e vai se dissolver em sódio mais e uma hidroxila negativa, ou seja, um OH-. Beleza? E aqui em C, o sal, que vai ser dissolvido em água, como a gente acabou de ver no outro slide, se dissolve em sódio mais, cloreto menos. Muito bem. Aqui é a escala de pH, né, que é o potencial hidrogeniônico. Escala de pH, então, se ele é mais alcalino, se a substância é mais ácida. Então essa escala vai de 0 até 14, pelo menos a medição normal. Tem -1 a alguns
coloco menos 1 a 15, mas o usual é de 0 a 14. Então, quanto mais OH presentes, mais alcalina vai ser a substância em relação ao H+. Quanto mais H+, mais acidez terá a substância, tudo bem? Na parte neutra, água pura. Leite é um pouquinho ácido, um pouquinho alcalino, perto de alcalino, né? Perto de neutro. Sangue também vai tender à neutralidade, então, próximo de 7,6 o pH. Água do mar já é alcalina. O suco de limão é bastante ácido, suco de laranja também, suco de tomate, e aí vai, tá? Limpador de forno, bem básico. Água de cal também, muito básica. Amoníaco é básico. Leite de magnésio para diminuir a acidez do estômago, tá? Então vale a pena você parar o vídeo e dar uma enxergada aí nessa escala, bem importante. Bom, aqui uma outra coisa importante é o processo ou síntese por desidratação e hidrólise. Então a glicose, C6H12O6, está aqui representada, ela vai ter uma desidratação, perda de OH e perda de hidrogênio aqui da frutose. Aqui vai formar então a sacose com liberação de água, estão vendo? Então, é um processo de desidratação, síntese por desidratação. E na B, na hidrólise, a molécula de sacarose se quebra em moléculas menores, tá? Com presença de água. Então tá aí, a presença de água também vai ajudar na quebra dessa molécula aqui. Então ela é unida aqui por um grupo éster, um grupo éter, no caso, né? E é isso. Vamos continuar aqui. Aqui uma biomolécula, glicerol, lipídios simples, gordura simples, né? Que é o glicerol com uma cabeça, glicerol, e o ácido graxo contendo 15 carbonos aqui, se você quiser contar, com um grupo ácido carboxila aqui, né? Tá legal? Um ácido graxo, que é a molécula base dos lipídios. Aqui um glicerol, um triglicerídeo, né? Um triglicéride, com ácidos oleicos aqui, com uma dupla ligação, então eles estão insaturados, uma configuração cis, tá? Aqui também é uma ligação éster, e aqui são de... Beleza, maravilha. Bom, aqui é um fosfolipídio muito presente nas membranas plasmáticas das células, também super importante vocês saberem isso. Membrana plasmática. Então ela tem uma cabeça fosfolipídica, um grupo fosfato ligado ao glicerol, e aqui o ácido graxo, tá? A parte apolar da molécula, que não tem polaridade, só tem carbono e hidrogênio aqui. No finalzinho aqui um grupo aldeído aí, né? Ligado aqui, grupo éster, tá? Que mais? Um ácido graxo insaturado, uma dupla ligação. Falou insaturado, você tem que lembrar que tem uma dupla ligação, e essa molécula é dobrada. Super importante, e aqui a designação dessa molécula. E aqui ela formando uma camada de fosfolipídios, uma bicamada, né, de lipídios, tudo bem? E aqui esses lipídios têm movimentação e também podem ter incrustações de outras moléculas, tá? Beleza? Então, super importante também. Aqui um colesterol nem sempre faz mal, alguns vão formar os hormônios, tá? Aqui um esteroide, que dará origem a hormônios do tipo testosterona, estrógeno, ou estrógeno, né? Se quiser, os grupos estrógenos, progesterona também, tudo bem? Aminoácidos formados por um carbono assimétrico ou quiral, com um grupo amina, por isso aminoácido, né? E um grupo ácido carboxílico, por isso que é um aminoácido, tem 20 tipos diferentes. 20 tipos diferentes, tá? Aqui é uma tirosina, um aminoácido específico, com o radical, que está aqui em R, sendo representado aqui de 20 maneiras diferentes, tá bom? O mais simples é a glicina, que tem
como radical aqui um hidrogênio, então teria 2 hidrogênios ligados aqui. Bom, aqui os isômeros, como eles tem um átomo quiral, ele tem 2 lados, um lado levrógeno ligado à esquerda, voltado para a esquerda, e um destrógeno, aminoácido destrógeno, com a sua molécula virada para a direita, aqui virada para a esquerda, e a maioria dos aminoácidos dos seres vivos são levrógenos, são voltados para a esquerda, tudo bem? Aqui a formação da ligação peptídica entre 2 aminoácidos, aminoácido 1, aminoácido 2, e aí eles se ligam, e aí se unem aqui uma hidroxila com um hidrogênio formando água. Então aqui é um dipeptídeo, uma glicilanina, tá? Uma glicina ligada a uma alanina, e aí formando então um dipeptídeo. E se mais aminoácidos se ligarem, possivelmente você vai ter então aqui a formação de aminoácidos maiores, tá? Então bem interessante, vale a pena a gente ver essas ligações para vocês entenderem melhor, tá? Deixa eu desabilitar aqui, pronto. Aqui a formação de proteínas, então as proteínas você tem a estrutura básica, que é a primária, que é uma cadeia de polipeptídeos, vários aminoácidos se ligando, as ligações de hidrogênio entre essas hélices, e aí a estrutura secundária, que aí elas vão ter um formato em hélice, ou preguiada, com ligações de hidrogênio entre essas ligações aqui. E aí vão formar também a estrutura terciária, em formato 3D, já com as estruturinhas ligadas às ligações de hidrogênio entre esses grupos polipeptídeos ligados, tá? E ainda uma quarta estrutura, que é a estruturas complexas aqui. Então, primeiro, primária, os seus aminoácidos, os tipos de aminoácidos ligados. Secundária, que é um grupo de hélice, ela vai ser ligada dessa forma, em mola, ou preguiada, tá? A estrutura terciária já 3D, com formatos variados, são milhões, bilhões de tipos de formatos diferentes das proteínas. O ser humano conhecidas tem em torno de 400 mil proteínas diferentes, tá bom? Formam a pele, os órgãos, cabelo, pele, como eu já falei, revestimento dos órgãos, músculo, colágeno dos ossos, e uma infinidade de funções, anticorpos, funções de defesa, hormonais, como a insulina, e uma série de proteínas, tá? Que dão cor para a nossa pele, defendem nosso corpo, tá? Uma série de funções importantes. E aqui a estrutura de DNA, que eu deixo para a próxima aula. Um grande abraço, senão a aula vai ficar muito grande. Até as próximas aulas. Abração para vocês.